Posição. Juiz de Direito, José de Ribamar Froz, sobrinho, desembargador, ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Eu não vou fazer a apresentação, vou ficar só nessa. Eu fiz algumas modificações. Bom dia a todos e a todas. Meu ilustre ministro Gilmar Mendes, pessoa de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes, meus colegas expositores, minhas senhoras e meus senhores. Primeiramente, eu só vou esclarecer que o Dr. Douglas ele está a caminho desta audiência. Provavelmente à tarde ele vai estar com a gente. Ele teve um probleminha no voo, vindo por Imperatriz. O avião não assentou, voltou para São Luís e agora ele está num voo direto para cá, para a capital. Mas eu queria agradecer, dar o convite em nome do Tribunal de Justiça do Maranhão. Acho que esse convite é porque eu sou desembargador criminal e presido a Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Estado do Maranhão. O Dr. Douglas ele é juiz da 2ª VEP de São Luís e nós também fazemos sempre um trabalho de apoio ao CNJ, à Unidade de Monitoramento, desde a época que o presidente do Conselho Nacional de Justiça era o ministro Gilmar Mendes, e naquela época já houve uma grande valorização da unidade de monitoramento, com a questão do aprimoramento dos conselhos da comunidade, dos grupos de monitoramento nos estados, o programa Começar de Novo, mutirões carcerários que até hoje estamos fazendo no Brasil. Primeiramente, com relação a essa discussão sobre esse acordo no Rio Grande do Sul e o agora recorrido, o Judiciário do Maranhão assenta entendimento no sentido da uniformização, com a edição de súmula vinculante. Hoje eu não tenho, lá no Maranhão, nós somos 9 desembargadores criminais, não existe nenhuma decisão contrária, né, à decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós utilizamos nas nossas decisões, né, para fim de aplicação de regime menos gravoso, a decisão do Rio Grande do Sul, né? Isso também se dá porque houve um convencimento dos juízes da VEP também neste sentido. Então, desde 2010, no Maranhão, os juízes da VEP, por portaria, né, já baixaram esse entendimento. No Maranhão tem a portaria tanto da VEP que trata do regime semiaberto, quanto da VEP que trata do regime aberto, no sentido de fazer essa progressão para o regime menos gravoso ante a ausência de vagas. Então, desde 2010. Então, nós não temos nenhuma jurisprudência contrária. Ao contrário, todas são nesse sentido. Todos os habeas corpus são deferidos neste sentido pelo Tribunal do Maranhão. É claro que essa aplicação do regime menos gravoso ela está em cumprimento, como bem colocado pelos expositores, à Constituição Federal, aos tratados internacionais, à própria LEP e a maioria, hoje, se forem fazer uma pesquisa, a maioria da jurisprudência dos tribunais, né, estão nesse sentido. E o Maranhão também está nisso. No Maranhão também, e aí eu vou falar da situação nossa do Maranhão, nós conseguimos criar no Maranhão, em 2012, uma unidade de monitoramento e fiscalização dentro do próprio Tribunal de Justiça. Criamos por uma lei estadual 9.551/2012, já sancionada pela governadora, e nós temos uma unidade de monitoramento dentro do próprio tribunal, com toda a estrutura administrativa possível. Todos os meses nós reunimos todos que militam na seara da administração penitenciária e da execução penal. Todos os juízes, todos os defensores, todos os promotores, os secretários de segurança, de administração penitenciária, OAB, direitos humanos, todos estão nessa reunião, que é todas as segundas-feiras, a primeira segunda-feira de cada mês, lá no Maranhão. E nós conseguimos assentar esse entendimento nesse sentido. O grande problema que nós temos, e acho que esse é um problema, eu ouvi o colega Sidney falar, e realmente esse é um problema sério, que nós temos uma preocupação muito grande no Maranhão que nós temos hoje é com a entrada, não é com a saída, né? Então,
a gente tem que fazer alguma reformulação com relação à entrada. Nós temos uma proposta, essa proposta do colega Douglas vai ser, inclusive, encaminhada à comissão que vai discutir a nova LEP, que é a mudança do artigo 105, né, das penas privativas de liberdade na parte das disposições gerais. A proposta do Maranhão, nesse sentido, é que a gente mudasse o entendimento do transitado e julgado a sentença que aplica a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução. A sugestão é que a gente delimite em 3 momentos esse encaminhamento do preso. Por que essa preocupação da entrada? O nosso sistema, da forma que está, se a gente permitir a entrada para qualquer regime, um regime fechado, ou mesmo o semiaberto, ou mesmo aberto, a gente não sabe qual é o resultado. O resultado que nós temos no Maranhão realmente é muito difícil. Nós estamos numa luta danada para trabalhar essa ressocialização. Criamos a Secretaria de Administração Penitenciária, ela só tem no Maranhão 2 anos. Quem tomava conta dos presos era a Secretaria de Segurança. Nós não tínhamos nem dado sequer. Criamos, inclusive, um sistema eletrônico para monitoramento dos presos. O que verificamos, de pronto, depois fizemos 3 mutirões carcerários no Maranhão para redução desses números, para fomentar as progressões. Vamos fazer este ano mais um. Do primeiro ao último, a mudança de 60% de benefícios concedidos a 20% de benefícios concedidos. E nós nos preocupamos agora com essa hipótese da entrada. Só permitir a entrada quando houver vaga. E nós vamos ser radicais nesse sentido. Nós vamos apoiar isso lá no Maranhão. O grupo de monitoramento vai aprovar por portaria e resolução, e vamos discutir, inclusive, se alguém recorrer, que eu acho que a Defensoria Pública não vai recorrer, nem o Ministério Público vai recorrer, nós vamos apoiar a seguinte hipótese. Em se tratando de sentença condenatória recorrível, estando o réu preso, será expedida guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juiz da execução definir o agendamento de benefícios cabíveis. Nós vamos criar uma lista de agendamento para benefícios cabíveis desses presos. Inexistindo vaga adequada, o juiz competente para a execução poderá suspender a execução da pena e, por consequência, também ficará suspenso o curso do processo prescricional. E 3, os crimes hediondos e os praticados em detrimento da administração pública terão precedência na abertura de vaga para cumprimento de pena. Acho que nós temos que avançar nesse sentido. A gente tem que criar para realmente deixar preso aquele pior preso, aquele que cometeu o crime mais gravoso. Essa que é a hipótese. Não adianta a gente estar enchendo os nossos presídios de preso que foram condenados a regime semiaberto, né, e ele ser usado, porque é isso que está acontecendo. Acho que todos nós temos essa realidade. O preso do regime semiaberto hoje é quem coloca a droga para dentro do presídio, é quem entra com o celular, é quem leva o dinheiro, é quem faz o mandado fora, né, porque eles, na maioria, acho que todos os presídios que eu visitei no Brasil, tem essa hipótese dos presos misturados, né? Lá no Maranhão, por exemplo, se mistura preso de regime semiaberto com regime fechado, simplesmente por uma questão das facções, né? A facção não aceita determinado preso ficar em determinada unidade. Então, se faz essa mistura, até para garantir a sobrevivência desses presos nos regimes. Então, por que a gente não faz uma lista de precedência? Por que a gente não coloca realmente essa lista de preferência aos presos do regime fechado e esses presos do regime semiaberto? Por que eles vão entrar, né? Se coloca, então, logo eles em prisão domiciliar. Essa que é a nossa hipótese, né? Só vamos colocar eles no regime semiaberto na posição que nós temos lá se realmente existir uma vaga dentro de uma unidade única para o regime semiaberto. Essa é a proposta do Maranhão para a mudança da LEP. Nós vamos tentar fazer isso administrativamente. É claro que essa discussão é uma discussão legal, né, e nós vamos discutir isso no tribunal. Depende, claro, de uma gestão, uma questão de vontade. Eu acho que a magistratura ela não pode mais ficar aguardando também
a infraestrutura. Essa infraestrutura nossa, ela é muito tardia, ela não chega, né? Não chega. Tem dinheiro e não chega, não se faz, não se cria vaga. O Maranhão, há 10 anos, nós temos um limiar de presos na faixa de 6 mil presos. Há 10 anos não acresce o número de presos no Maranhão. Pelo contrário, este ano nós reduzimos o número histórico de mais de 6 mil presos no Maranhão para 5.350 presos no Maranhão. Quer dizer, o Judiciário está fazendo sua parte, nós estamos crescendo, conseguindo julgar os processos em dia, devemos muito isso ao sistema eletrônico do processo de execução, iniciado em gestão do ministro Gilmar, em frente ao Conselho Nacional de Justiça, mas isso é pouco, né? Nós temos que fazer mais. Então, se a gente quer proteger realmente o preso do regime de chama aberta, não permitir que ele entre, né? Porque, se ele entrar, ele vai participar do que está acontecendo. Ele vai ser usado, mais uma vez usado, pelos grandes presos do regime fechado. Essa é a nossa hipótese, nós vamos defender isso, o Maranhão vai partir para essa defesa, vamos tentar imprimir isso aí administrativamente, e, é claro, ao longo da discussão no dia, nós vamos ter a oportunidade de discutir e encontrar uma solução. Com relação a essa sugestão, só para terminar, nós criamos uma justificativa, né, que, no modelo atual, o preso do regime fechado, não importa se existe vaga ou não há vaga, o preso é levado ao sistema com graves violações aos direitos humanos. Quer dizer, não importa. Hoje a gente está com todos os presídios abarrotados, todos os presídios. Ontem mesmo mataram um preso lá no presídio São Luís, em São Luís. Acho que todos os dias, no Brasil todo, se matam presos. E mesmo assim, todos os dias são levados presos do regime fechado e regime semiaberto, todos os dias para o sistema, né? As graves violações estão lá, é só olhar. Com raríssimas exceções de alguns presídios que eu conheci no Brasil, ao longo desses 3 anos, trabalhando nessa área de execução, existem realmente esse deslocamento, essa separação dos presos por regime, né? O resto, no Brasil, não funciona. O preso do regime semiaberto, não existindo vaga, nós temos 3 hipóteses no Brasil. Olha como o Brasil é. Nós temos 3 hipóteses. Tem juiz no Brasil que deixa o preso no regime fechado. Tem juiz que deixa no semiaberto e outros concedem prisão domiciliar. Nós temos que tomar essa posição. É claro que o Supremo, agora, eu acho que está na hora dele uniformizar essa jurisprudência. As consequências que eu acho a questão de manter no fechado, quem deveria estar no semiaberto, me parece a opção mais absurda de todas, né? Acho que não tem sentido mais defender, não cabe mais essa discussão, eu acho, né, na jurisprudência. Pelo menos no Maranhão está descartada essa hipótese. Todos os desembargadores estão convencidos que essa hipótese não cabe mais, né? Essa discussão já assentou, já tem assento no nosso tribunal, né? E também não existe um critério de relevância nas escolhas dos crimes que terão prioridade no cumprimento da pena. Acho que esse é outro ponto que, no Brasil, a gente tem que fazer. Nós temos crimes graves demais para que esses presos fiquem sem prisão. E tem crimes que não são tão graves que eles estão cumprindo integralmente a pena. Essa que é a verdade. Então, o novo modelo evita a violação de direitos humanos por falta de vaga, porque os juízes poderão estabelecer a prioridade no cumprimento pela relevância do crime e os presídios poderão sofrer interdições para entrada apenas nas quantidades de presos correspondentes à sua capacidade. Isso eu acho que o Judiciário tem que tomar essa postura não imaginar na hipótese de abarrotar, mais uma vez, os nossos presídios. Se a gente continuar encaminhando preso para os presídios, nós não vamos acabar nunca, porque as vagas não vão surgir. Essa que é a verdade. Não vão surgir em tão pouco tempo. Isso é em São Paulo, isso é no Ceará, isso é no Pará, isso é no Maranhão. Eu não creio que nós vamos ter aumento de vagas. E não há ficção do cumprimento de pena por condenado que aguarda a abertura de vaga com um prazo prescricional suspenso. A gente tem que ter a hipótese de suspender, né, o prazo prescricional. Então, ele não vai cumprir a pena, mas o prazo prescricional fica suspenso. E vamos aguardar a vaga, a vez da entrada no sistema. Eu já estou encerrando, mas, uma vez, vou agradecer e colocar à disposição para o debate. Obrigado. No momento oportuno. Obrigado.
Bom, senhores, senhoras, muito obrigado pelas participações. Faremos, nesse momento, um intervalo para almoço e reiniciaremos a audiência às 14h30. Você acompanhou ao vivo a audiência pública sobre regime prisional. A cobertura completa você vai ver logo mais no Jornal da Justiça, primeira edição. E à tarde, após o intervalo, como disse agora há pouco o ministro Gilmar Mendes, nós voltamos a transmitir ao vivo a segunda parte desta audiência pública a partir das 14 horas. Obrigado pela companhia e continue aqui na TV Justiça. Não se desconhece o fato de que o sistema prisional brasileiro, de modo geral, apresenta condições incompatíveis com as aspirações inerentes ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Também não se ignora a insuficiência de oferta de colônias penais, casa de albergado ou estabelecimentos congêneres no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Tanto existe e é consequente essa preocupação que o Ministério Público Gaúcho ajuizou diversas ações civis públicas visando a condenação do Estado a reformar ou construir casas prisionais em diversas comarcas do Rio Grande. Não é obra do acaso que o tema 220 do Index de Repercussão Geral nesse Supremo Tribunal Federal tenha se originado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Gaúcho contra o governo do Estado, visando a reformar uma casa de albergado do município do interior gaúcho. No tema 220, para que todos saibam do que se trata, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2009, reconheceu que possui repercussão geral a competência do Poder Judiciário para condenar o Executivo a realizar obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar direitos fundamentais do preso. Isso ocorreu como consequência da nossa consciência de que o sistema prisional do Estado passa por uma grave crise por falta de investimento sistematicamente pelo governo estadual. A ação que resultou no reconhecimento da repercussão geral do tema e que hoje aguarda o julgamento dessa Suprema Corte é apenas uma amostra de diversas outras iniciativas empreendidas por promotores de justiça do Estado. Destaca-se uma ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Execuções Criminais do município de Porto Alegre, condenou, em primeiro e segundo graus, o Estado a criar 3.387 vagas no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Essa ação foi julgada procedente tanto em primeiro quanto em segundo graus e encontra-se aguardando, neste Supremo Tribunal Federal, o pronunciamento no aludido tema 220. Esse comprometimento do Ministério Público Gaúcho com os direitos subjetivos dos presos revigora a legitimidade da crítica veemente da instituição em relação à decisão do Poder Judiciário do Estado de, na prática, criar um novo regime penitenciário para condenados a penas privativas de liberdade. Esse sistema representa uma burla ao sistema penal brasileiro, revela-se incompatível com o conjunto de valores da Constituição Federal, interpretados de forma integrada e sistemática. Representa a abolição de penas aplicadas. Em primeiro lugar, a crítica do Ministério Público baseia-se na adoção generalizada, massificada e descontrolada, sem critérios, da prisão domiciliar como medida substitutiva dos regimes aberto e fechado e semiaberto. O que está ocorrendo no Rio Grande é a criação de um novo regime penitenciário instituído como uma verdadeira política criminal ad hoc. Em diversas comarcas, juízes têm editado portarias ou atos normativos gerais e abstratos, concedendo prisão domiciliar a todo e qualquer preso que esteja sujeito aos regimes aberto e semiaberto. A adoção dessa política penitenciária, mediante a criação de uma hipótese extralegal de prisão domiciliar, viola nitidamente o princípio constitucional da separação dos poderes.
O Poder Judiciário assume poderes tipicamente legislativos, inovando o sistema jurídico com normas gerais, que se aplicam a número indeterminado de casos concretos. Em segundo lugar, é inaceitável o fato de que a adoção da prisão domiciliar como regime penal massificado, na maior parte dos casos, não foi respaldada por qualquer medida prática capaz de garantir um mínimo de seriedade e efetividade no efetivo cumprimento do recolhimento doméstico. A prisão domiciliar consiste na imposição ao apenado da obrigação de permanecer fisicamente no interior de sua residência, em período integral ou turnos definidos. Entretanto, o Poder Judiciário gaúcho generalizou a concessão contra a lege da prisão domiciliar sem adotar simultaneamente qualquer medida capaz de assegurar o cumprimento da prisão, entre aspas. Não houve a criação de uma instituição ou de um órgão encarregado para a fiscalização da pena, assim como nenhum método de acompanhamento foi implantado. Em alguns lugares, como ocorre em Porto Alegre, não existe rigorosamente nenhuma fiscalização. Em algumas comarcas, reconhece-se, juízes firmaram acordos informais com a Polícia Militar para a realização de verificações por amostragem. Como o sistema penitenciário do Rio Grande não dispõe de nenhum órgão, de nenhum mecanismo de fiscalização do cumprimento efetivo da prisão domiciliar, a consequência prática do benefício judicial é a conversão da condenação imposta pela sociedade brasileira por meio do judiciário em mera conduta moral, censura moral. É uma recomendação ao apenado para que permaneça em casa. Em terceiro lugar, senhor ministro, eminente subprocurador-geral, o Ministério Público entende que a criação judicial de uma nova hipótese de prisão domiciliar e sua elevação à política criminal pelo Poder Judiciário do Rio Grande é inconciliável com o princípio da igualdade. Ao conceder prisão domiciliar a um grande contingente de presos sujeitos a regime aberto e semiaberto, o que os juízes estão efetivamente fazendo é outorgando uma espécie disfarçada e muito mais liberal do livramento condicional. É mais benéfico ser condenado à prática de reclusão de 7 anos e 11 meses pelo cometimento do homicídio, por exemplo, e cumpri-la em prisão domiciliar, do que cometer infração de menor potencial ofensivo e ficar sujeito, por exemplo, à prestação de serviços comunitários. O livramento condicional exige a satisfação de um conjunto de requisitos subjetivos por parte do apenado e o sujeito ao cumprimento de determinadas condições. O apenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e é beneficiado com a prisão domiciliar não está obrigado a atender aos requisitos subjetivos do livramento condicional, nem se sujeita às condições típicas desse benefício. E se não atender à recomendação judicial, o que acontece? Nada tem acontecido no Rio Grande. Não há previsão de que seja imposta qualquer sanção para o descumprimento da recomendação judicial. Beneficia a prisão domiciliar apenas aqueles que, por razões puramente aleatórias, se encontram em um local e um momento em que não existe vaga adequada nos estabelecimentos destinados a cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto. Todos os demais presos do sistema prisional que deram início ao cumprimento de sua pena no regime aberto ou semiaberto, quando ainda havia vagas adequadas, submetem-se à pena privativa de liberdade. Nesse caso concreto, senhor ministro, com referência ao recurso extraordinário que deu origem à designação dessa audiência, o presídio de Jaguari, local em que o recorrido deveria cumprir a pena por roubo qualificado, é considerado exemplar, modelar. O acordo que condenou o recorrido por maioria não sequer submeteu a questão ao juízo de execução lá de Jaguari. Determinou que não havia vagas e que ele deveria já, de antemão, entrar em regime domiciliar. Ou seja, o que o Ministério Público é contra é a massificação, é a generalização da prisão domiciliar, como um novo regime penitenciário, que é o que está ocorrendo no Rio Grande. Nós não somos contra, no caso concreto, diante de uma situação extraordinária, a concessão do regime de prisão domiciliar. Em quarto lugar, senhor ministro, o Ministério Público entende
que é a ponderação de valores realizada pelo Poder Judiciário, quando da concessão generalizada da prisão domiciliar, sacrifica demasiadamente o direito fundamental à segurança pública, de que são titulares todos os cidadãos brasileiros. Como se vê na prática, o preso beneficiado com a prisão domiciliar ganha a liberdade da Justiça Gaúcha, já que a decisão não corresponde absolutamente nenhum mecanismo de controle da execução da prisão domiciliar. O Poder Judiciário transfere para o preso o dever de autocontrole, impondo a um apenado, ainda sujeito à pena privativa de liberdade, um sistema totalmente dependente da autodisciplina. Não se está aqui defendendo uma visão autoritária do direito penal, comprometida com uma concepção unidimensional de lei e ordem, desatenta às características de um Estado democrático de direito. Todavia, também a segurança jurídica foi erigida à condição de direito fundamental pelo artigo 5º caput da Constituição Federal. Esse direito fundamental dá ao conjunto da população a legítima pretensão de que as pessoas condenadas pela prática de crimes cumpram as penas. Uma interpretação moralmente adequada da Constituição exige que o intérprete conjugue e integre sistematicamente todos os valores constitucionais, não priorize abstrata e estaticamente um deles em detrimento dos demais. Em quinto lugar, senhor presidente, o Ministério Público entende que a concessão generalizada, massificada e indiscriminada da prisão domiciliar é incompatível frontalmente com o princípio constitucional da individualização da pena. Esse princípio, aliás, tem sido objeto de grande valorização na jurisprudência recente desse tribunal. Na forma como está sendo aplicada a prisão domiciliar, o juiz das execuções criminais não observa as circunstâncias pessoais do condenado, a natureza e a gravidade do delito, o processo de ressocialização individual específico de cada penado, juízo que caracteriza o princípio da individualização da pena no curso da execução criminal. De fato, instituída a prisão domiciliar para todo apenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, em local e momento em que não existe estabelecimento penitenciário adequado, o juiz das execuções, ou a própria Câmara, como no caso do precedente, ao conceder o benefício com base na mera presença dessa circunstância, faz tábula rasa de todas as circunstâncias peculiares a cada apenado. Não valoriza o tipo de crime, o bem jurídico e os valores violados pela conduta, a gravidade da conduta, a extensão da pena, o processo de ressocialização do apenado, enfim, não vê as circunstâncias de cada apenado. Recebem o benefício lá no Rio Grande os condenados por crime hediondo, os condenados por homicídio, por roubo qualificado, reincidentes ou não. Não há critério para a concessão da prisão domiciliar. Os próprios condenados pelo mensalão, por esse critério, cumpririam a pena em casa. Nos últimos anos, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de 3 normas legais por ofensa ao princípio da individualização da pena. De acordo com o voto do ministro Gilmar Mendes, no caso da progressão do regime, a fixação em abstrato de semelhante modelo, sem permitir que se leve em conta as peculiaridades de cada indivíduo, a sua capacidade de reintegração social e os esforços envidados com vista à ressocialização, retira qualquer caráter substancial da individualização da pena. Também, senhor ministro, como está sendo praticada a concessão de prisão domiciliar no Rio Grande, fere o princípio da proporcionalidade. O Ministério Público entende que, no caso concreto, em casos extraordinários, é possível a concessão de prisão domiciliar e ousa propor que, em vez de uma súmula vinculante, a análise do Supremo Tribunal Federal leve a uma interpretação conforme a Constituição Federal para a concessão das prisões domiciliares, com as seguintes condições, senhor ministro. Primeiro, a prisão domiciliar só pode ser concedida fora das hipóteses previstas em lei, em comarcas em que exista e funcione adequadamente uma estrutura e uma metodologia de fiscalização eficiente do cumprimento das prisões domiciliares. Segundo,
a concessão da prisão domiciliar deve ser a alternativa derradeira à inadequação dos estabelecimentos prisionais, devendo o juiz analisar previamente a possibilidade de impor ao apenado medida mais adequada à finalidade da pena privativa. Terceiro, a concessão da prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da natureza do crime praticado, das circunstâncias pessoais do apenado e do seu comportamento no curso da execução penal. Por último, senhor ministro, o recurso à prisão domiciliar não pode frustrar o sistema de progressão do regime como mecanismo básico de ressocialização dos condenados por prática de crime, sistema que, de acordo com a visão do Supremo Tribunal Federal, tem a chancela da Constituição de 88. São essas, senhor ministro, as razões do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Propõe-se, portanto, que, em vez da súmula vinculante inadequada para um caso que tem tanta complexidade, se faça, no julgamento desse caso de repercussão geral, uma interpretação conforme a Constituição, estabelecendo condições mínimas para a concessão da prisão domiciliar. Muito obrigado.